Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, sou a professora Aline, sou fisioterapeuta, trabalho em unidade de terapia intensiva e o objetivo desse vídeo é falar um pouquinho sobre a curva de dissociação da oxihemoglobina, um assunto que é tão importante quando a gente fala de fisiologia respiratória. Para quem lida com pacientes que apresentam hipoxemia, que acontecem em muitas das doenças respiratórias, e para quem lida com uma terapêutica chamada oxigenoterapia, é fundamental compreender essa curva. E é por isso que muitos concursos, muitas provas de título de especialista e muitas provas de residência cobram esse tema. Muita gente acha super difícil a curva de dissociação da oxihemoglobina, não consegue compreender. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma forma mais simples para que você entenda de uma vez o que é essa curva e o que pode afetá-la. O que é o desvio para a direita, o que é o desvio para a esquerda, que normalmente causa confusão e dificuldade de compreensão entre as pessoas. Para começar essa aula, eu só queria relembrar com vocês o que representa a saturação de oxigênio, que é aquela que a gente observa lá na gasometria do paciente, ou que a gente observa lá na oximetria de pulso, por exemplo. A gente observa um valor em percentual e a gente precisa entender o que esse valor em percentual representa. Ele representa o percentual de hemoglobinas presentes no sangue arterial que estão de fato saturadas de oxigênio. E o que é então essa saturação de oxigênio? Bom, cada hemoglobina ela tem 4 cadeias que podem se ligar ao oxigênio. Essas 4 cadeias devem estar completamente preenchidas de oxigênio, ou seja, a hemoglobina deve estar completamente ligada ao oxigênio nas suas 4 cadeias para que eu diga que ela está saturada de oxigênio. Então isso é o que representa saturação de oxigênio. E esse valor em percentual então representa de um total de hemoglobinas presentes, quantos por cento estão saturadas de oxigênio. Vamos pensar assim, digamos que nós temos 20 hemoglobinas, E que dessas 20 hemoglobinas, apenas 10 estão completamente preenchidas de oxigênio nas suas 4 cadeias, ou seja, apenas 10 estão saturadas. Isso significa que apenas 50% do total de hemoglobinas está saturada. Então, a saturação de oxigênio seria 50%, um valor bem baixo, Mas é só para eu dar um exemplo para vocês. Quanto mais próximo de 100%, então, maior a saturação de oxigênio, representa que uma maior quantidade de hemoglobina está saturada de oxigênio. E se nós olharmos os guidelines de oxigenoterapia, eles consideram que um paciente está hipoxêmico quando a saturação de hemoglobina está abaixo de 90%, Então, acima de 90%, ainda por mais que, por exemplo, o normal, se você medir num indivíduo que não tem nenhuma doença respiratória, um indivíduo jovem, você vai encontrar aí valores de 97%, 98% em ar ambiente, Mas, passa-se a considerar uma hipoxemia importante quando o paciente apresenta um valor abaixo de 90%, Então, só para representar aí, alguns indivíduos vão saturar realmente abaixo disso, isso vai ser o esperado para ele, Como, por exemplo, condições como a DPOC. Alguns pacientes vão saturar aí próximo de 90%, E isso vai ser normal e às vezes abaixo disso e talvez tenham que utilizar, por exemplo, a oxigenoterapia de longa duração, Então, utilizar às vezes até o dia todo, 24 horas por dia, o oxigênio, certo? Os guidelines também consideram como hipoxemia quando a pressão arterial de oxigênio, que representa o oxigênio dissolvido no sangue, está abaixo de 60%. E existe um motivo para isso, e eu vou comentar sobre isso nessa aula também. Bom, mas o que é então a PaO2 repetindo? A PaO2 é a pressão arterial de oxigênio. Então, é a pressão que o oxigênio exerce no sangue arterial. E esse valor, ele reflete a quantidade de oxigênio dissolvido no sangue, certo? Porque quanto maior for essa quantidade de oxigênio dissolvido no plasma sanguíneo, mais pressão o oxigênio vai exercer no sangue arterial, perfeito? E aí, quanto maior é essa pressão,
com mais facilidade esse oxigênio vai entrar nos tecidos, né? Vale ressaltar que a saturação ela é mais importante do que a pressão arterial de oxigênio, tá? Ai meu Deus, meu mundo caiu, eu não sabia disso. Eu sei, é um mito, né, falar que você se preocupa mais com a PaO2 da gasometria do que com a saturação. Por quê? Porque a hemoglobina é o principal meio de transporte dentro, né, do conteúdo arterial, considerando o conteúdo arterial de oxigênio, é a hemoglobina principal responsável por levar o oxigênio aos tecidos. Cerca de 98,5% do oxigênio, do conteúdo arterial de oxigênio é representado pelo oxigênio ligado à hemoglobina. Então, é muito importante que você compreenda que para que o paciente receba, né, para que os tecidos corporais não sofram hipóxia, é importante que a saturação esteja adequada e não necessariamente que a PaO2 esteja normal, tá? Mas existe uma relação entre PaO2 e saturação e é por isso que você precisa entender essa curva de dissociação de oxihemoglobina, porque ela justamente representa a relação entre saturação de hemoglobina e pressão arterial de oxigênio, tá? Então vejam, o que é essa curva? A curva é o que está aqui no centro, né? E ela representa a relação entre a saturação da hemoglobina em percentual, que está no eixo Y, com a pressão arterial de oxigênio em milímetros de mercúrio, que fica no eixo X, tá? Então é isso que essa curva representa. Vamos olhar então para essa curva e compreender o que ela nos demonstra. Primeiro, se eu olhar para essa curva, né, ela aqui partindo do zero, eu vou perceber o seguinte, que à medida que vai aumentando a pressão arterial de oxigênio, aumenta também a saturação da hemoglobina. Por quê? Quanto maior a pressão arterial de oxigênio, maior a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, mais ela vai se ligar ao oxigênio, certo? Então, quanto maior a PaO2, maior a saturação de hemoglobina, maior a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Outro ponto importante, percebam que no início dessa curva nós temos um aumento, né, mais verticalizado, digamos assim, aqui, né? Então fica mais ou menos no centro, tá? E ela é mais verticalizada, essa curva. Por quê? Porque até um determinado ponto, para um aumento da PaO2, há um aumento grande da afinidade pela hemoglobina e, consequentemente, aumenta muito a saturação da hemoglobina de oxigênio, tá? Mas, a partir de um determinado ponto, essa curva começa a ficar mais horizontalizada. Por quê? Porque a partir desse ponto, vamos lá, vamos colocar ele aqui para ficar mais claro para você, mesmo com o aumento da pressão arterial de oxigênio, com um grande aumento da pressão arterial de oxigênio, há um pequeno aumento da saturação da hemoglobina. O que significa isso, Aline? Esse ponto, ele numa curva normal, que não está desviada, a gente vai falar sobre os desvios, esse ponto acontece numa pressão arterial de oxigênio de 60 milímetros de mercúrio. O que corresponde, se você traçar aqui, né, 60 e traçar aqui uma linha na saturação, corresponde a 90% de saturação. Então, numa curva normal, um indivíduo que apresenta uma pressão arterial de oxigênio de 60, ele vai apresentar uma saturação de hemoglobina de aproximadamente 90%. 90% já é um valor bem alto. Quase todas as hemoglobinas já estão saturadas de oxigênio. Concordam comigo? Então, a partir desse momento, por mais que aumente a PaO2, não haverá grandes aumentos da saturação de oxigênio. Por isso que no guideline se fala em hipoxemia quando a PaO2 está abaixo de 60. Porque acima de 60 vai mudar pouco a saturação de hemoglobina, o que vai corresponder a uma mudança muito pequena no conteúdo arterial de oxigênio. Agora,
Com a PaO2 abaixo de 60, percebam que a queda da saturação da hemoglobina é bastante abrupta para cada redução da PaO2. Então, quando o paciente apresentar uma pressão arterial de oxigênio abaixo de 60, a chance de a saturação da hemoglobina começar a cair rapidamente é muito grande, tá? Então, por isso que é este ponto que mais importa em relação à pressão arterial de oxigênio quando nós estamos falando de uma curva de dissociação normal ou próxima do normal, tá? E aí, a partir deste ponto, como a saturação da hemoglobina acaba caindo muito bruscamente, o conteúdo arterial de oxigênio será bastante afetado, tá? Porque lembrando, quem é responsável principalmente pelo transporte de oxigênio em relação ao conteúdo arterial de oxigênio é a hemoglobina saturada a oxigênio, tá? Então, é por isso que eu devo me preocupar com a hipoxemia, né? Mais ou menos neste ponto, tá? Por isso que os guidelines, né, trazem essa recomendação. Vale ressaltar o seguinte, que quando o paciente, né, já apresenta uma PaO2 acima de 60 e principalmente próxima de 100, você ficar aumentando a oferta de oxigênio não vai resolver muita coisa, não vai melhorar muito o conteúdo arterial de oxigênio do seu paciente, tá? Então é muito importante que você compreenda isso, para não ficar aumentando o oxigênio porque a PaO2 está em 65. Se a saturação está ok, né? Está dentro da faixa-alvo do seu paciente, que o guideline de oxigenoterapia recomenda, por exemplo, esquece a PaO2, porque ela está acima de 60, então tá tudo bem, tá? Mais ou menos isso, né? E ficar aumentando a PaO2 não vai refletir em aumento do conteúdo arterial de oxigênio de forma importante e também não vai melhorar muito a saturação da hemoglobina pelo oxigênio, ok? Mas essa curva ela pode sofrer alterações e é aí que há uma grande confusão, né, uma dificuldade na compreensão, que são os desvios para a direita ou para a esquerda. Vamos lá, quando você está olhando para essa curva, né, de frente assim, você vai entender que o que está para cá é direita, o que está para cá é esquerda, certo? Então, quando eu digo que há um desvio para a direita da curva de dissociação da oxihemoglobina, acontece exatamente isso aqui, ó. Comparada à curva normal, ela está deslocada para a direita, tá? Por isso o desvio para a direita. Você olhando para ela de frente, em relação a uma curva normal, ela está desviada para a direita. Mas o que é mais importante que você compreenda? Se na hora da prova isso passar, eu não lembrei, não consigo, né, entender esse desvio para a direita, ou alguém me falou, vou ter que desenhar na minha cabeça, né, desvio para a direita. Então ela está mais abaixo, tá? Ela está mais para baixo da curva de dissociação da oxihemoglobina. E o que é mais importante aqui? O que acontece nesse desvio à direita? Vamos lá, novamente, olhe para a linha tracejada aqui, de 60 de PaO2, e compara comigo a saturação nas duas condições, numa curva normal e numa curva desviada para a direita. Olha só o que acontece. Na curva normal, eu tenho uma saturação de aproximadamente 90% com uma PaO2 de 60. Já na curva desviada, se eu traçar uma linha aqui para saturação, ela estará em torno de 70, né? Um pouco mais do que isso, né? Próximo de 80%, tá? Então, o que aconteceu aqui? Para uma mesma pressão arterial de oxigênio, eu tenho uma saturação da hemoglobina menor. O que está acontecendo aqui? A hemoglobina perdeu afinidade pelo oxigênio. Por alguma razão, a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio reduziu, tá? E aí, para uma mesma pressão arterial de oxigênio, eu vou ter uma saturação menor do que numa curva normal. Isso é o mais importante que você entenda do desvio para a direita. Assim como é importante você compreender quais são os fatores que podem desviar essa curva para a direita. E quais são? O aumento da temperatura corporal. E aí, gente, eu costumo dizer assim que o corpo humano é a coisa mais linda que existe. Tudo tem um porquê. Porque assim, é ruim a curva desviar para a direita?
De certa forma é. Por quê? A hemoglobina, ela precisa ter afinidade pelo oxigênio, uma determinada afinidade pelo oxigênio, para conseguir transportar esse oxigênio que chegou lá nos pulmões, dos pulmões até os tecidos. Então ela tem que ficar ligada ao oxigênio para conseguir fazer esse transporte. E aí lá no tecido que ela tem que perder a afinidade e liberar o oxigênio para aquele tecido, né? Então quando tem esse desvio, né, e a afinidade da hemoglobina se perde, ela vai liberar, ela vai soltar o oxigênio. Só que isso está acontecendo por algum motivo. Por exemplo, no aumento da temperatura corporal, normalmente o que está acontecendo? Alguma coisa aumentou o metabolismo, né, tecidual, e esse aumento do metabolismo tecidual causou aumento da temperatura corporal. Se há um metabolismo maior, há uma necessidade maior de oxigênio. Então é por isso que, para aquele tecido, né, por isso que a hemoglobina perde afinidade, para liberar esse oxigênio para o tecido, para que ele seja utilizado no metabolismo celular, ok? Aumento também de uma molécula chamada 2,3-difosfoglicerato, né, o 2,3-DPG. O que é isso? É uma molécula presente nas hemácias que, quando aumenta, por exemplo, diminui, aliás, a pressão arterial de oxigênio, uma queda na pressão arterial de oxigênio, ela se liga à hemoglobina, justamente para que a hemoglobina perca afinidade com o oxigênio e libere o oxigênio para os tecidos. Então, isso é para prevenir a hipóxia, por exemplo, tecidual, né? E isso acontece às vezes num determinado tecido. Por exemplo, quando a gente está fazendo exercício, né, os nossos músculos, eles começam a consumir oxigênio e a liberar gás carbônico, né? Esse é o metabolismo normal. Então, lá naquela musculatura que está se exercitando, vai haver um aumento do consumo de oxigênio e, consequentemente, a pressão arterial de oxigênio naquela região vai cair e vai aumentar a produção de gás carbônico, perfeito? O que acontece? Quando a hemoglobina chega lá, algum mecanismo tem que reduzir a afinidade dela pelo oxigênio para que esse oxigênio seja liberado aos tecidos, tá? Então, um dos mecanismos é o aumento da ligação da hemoglobina, né, com o 2,3-difosfoglicerato, que é uma molécula presente na hemácia, que vai se ligar à hemoglobina, diminuindo a sua afinidade pelo oxigênio, por exemplo, tá? Um outro fator é o próprio aumento da pressão arterial de gás carbônico, de dióxido de carbono. Por quê? Porque a hemoglobina, ela também precisa se ligar e transportar o dióxido de carbono. A hemoglobina não faz transporte só do oxigênio, ela também faz transporte do gás carbônico do tecido lá muscular para o pulmão, para que seja eliminado, certo? Há todo um contexto aí por trás. Então, quando aumenta a quantidade de gás carbônico, acontece o que a gente chama de efeito Bohr, né? Diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Por quê? Porque aumenta pelo gás carbônico, para que ela faça, então, também o transporte desse gás carbônico que está em excesso, tá? Por fim, nós temos também o aumento da concentração de íons hidrogênio. Quando aumenta a concentração de íons hidrogênio, ou seja, quando reduz o potencial hidrogênico, que é o pH, né? Por exemplo, lá na gasometria, quando a gente vê uma redução do pH, isso está representando um aumento na concentração de íons hidrogênio, né? Então, um aumento da acidose, tá? E a hemoglobina, ela também funciona como se fosse um tampão. Então, ela se liga aos íons hidrogênio para tentar neutralizar o pH quando há íons hidrogênio em excesso. E aí, quando aumenta, então, essa concentração de íons hidrogênio e a hemoglobina acaba se ligando a esse íons hidrogênio, ela perde também a afinidade pelo oxigênio, tá? Então, esses são os fatores principais que desviam a curva para a direita. Mas, agora pensem comigo, e se o contrário disso aqui acontecer? E se diminuir a temperatura corporal? E se diminuir o 2,3-difosfoglicerato? Se diminuir a pressão arterial de gás carbônico? E se diminuir a concentração de íons hidrogênio? Aí eu vou ter um efeito contrário. Aí eu vou ter o que nós chamamos de desvio da curva para a esquerda.
o que vai acontecer? Se eu tenho uma temperatura corporal reduzida, né, é como se o metabolismo tivesse diminuído. Então a hemoglobina vai ficar mais presa ao oxigênio. Isso é um problema também? Claro que é, porque quando a hemoglobina tem muita afinidade pelo oxigênio, ela não libera esse oxigênio para os tecidos de forma adequada, tá? Então, tanto o desvio para a direita quanto o desvio para a esquerda podem prejudicar o transporte de oxigênio para os tecidos, tá? São mecanismos importantes, né, que vão corrigir determinados problemas ou que vão exatamente fazer o funcionamento, né, garantir o funcionamento do metabolismo celular, porém, em algumas situações isso pode se tornar um grande problema, tá? Então, no desvio à esquerda, vejam, vamos traçar a linha novamente aqui no 60, tá? Vai acontecer exatamente o contrário. Aqui eu vou ter, para uma mesma PaO2, ó, uma saturação maior do que na situação normal, na curva normal, tá? Então é exatamente o oposto do desvio à direita. No desvio à esquerda, olhando para cá, a curva está à esquerda da curva normal, eu tenho um aumento da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, e aí exatamente, né, as causas são exatamente contrárias às causas do desvio à direita, tá? Bom, acho que era isso, mas eu quero ainda fazer um exercíciozinho aqui com vocês, tá? Pra ver se fixou na memória, né? Então eu tenho aqui dois pacientes, paciente A, paciente B. Os dois pacientes apresentam a mesma PaO2, ó, 78. Já quero aproveitar aqui. Tem hipoxemia aqui? Não, tá? Claro, algumas literaturas consideram que abaixo de 80 o paciente tem hipoxemia, mas lembre-se, se a PaO2 está acima de 60, num geral, se a saturação está dentro do alvo, eu não tenho que me preocupar, tá? Então, 78, os dois pacientes estão apresentando de pressão arterial de oxigênio. Porém, o que se esperava? Para uma mesma PaO2, se espera uma mesma saturação de oxigênio. Concorda comigo? Pois é, mas não está acontecendo, né? O paciente A, ele está saturando menos do que o paciente B. Para uma mesma PaO2. Bom, alguém aqui está apresentando algum desvio, né? Vamos lá. O paciente A, então, está apresentando uma saturação menor para uma mesma pressão arterial de oxigênio, que quando comparado, né, então, ao paciente B. Isso representa um desvio à esquerda ou à direita? Então, o paciente A, em relação ao paciente B, ele tem um desvio à direita ou um desvio à esquerda? Ai meu Deus, Aline, eu tenho que desenhar. Pensa comigo, se para uma mesma PaO2, esse paciente apresenta uma saturação menor, provavelmente houve uma redução da afinidade do oxigênio, da hemoglobina, desculpa, pelo oxigênio, certo? Porque a saturação da hemoglobina está menor para uma mesma PaO2. Então aqui eu tenho redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Quando há redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, a curva fica desviada à direita. Por quê? Porque ela fica abaixo da curva normal, tá? Pensa que aqui está a saturação, então ela fica abaixo, perfeito? Então eu tenho um desvio à direita, tá? Tenho redução da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio no paciente A. E aqui está me perguntando qual a provável causa. Consigo descobrir olhando as outras variáveis? Consigo, né? O paciente A está apresentando uma acidose respiratória, né? Eu não tenho aí o valor de bicarbonato, mas só de olhar para cá eu já consigo ver uma acidemia, um pH baixo, que representa um aumento na concentração de íons de hidrogênio. Então esse excesso de íons de hidrogênio vai se ligar, né? A hemoglobina vai acabar se ligando ao íon hidrogênio, liberando mais oxigênio, perdendo afinidade pelo oxigênio e por isso saturando menos, tá? Ao mesmo tempo, eu tenho outro fator aqui, ó. Eu tenho uma PCO2 alta, acima de 45, né? Eu tenho uma PCO2, desculpa, uma pressão arterial de gás carbônico acima do normal, né? E maior do que o outro paciente, né? Comparando os dois. E o aumento da pressão arterial de gás carbônico causa o chamado efeito Bohr, né? Então, a hemoglobina aumenta a sua afinidade pelo gás carbônico e diminui a afinidade
pelo oxigênio. Perfeito, galera? Eu espero que com esse exemplo aqui você tenha conseguido entender qual a relação disso com a sua prática, com o paciente, né? Fazer uma relação realmente da situação clínica do paciente, o que isso vai representar efetivamente pra gente na prática clínica, né? E aí, isso também te faz pensar o seguinte, que se você se preocupa muito com a pressão arterial de oxigênio na gasometria e você esquece que a saturação é o que mais importa, às vezes, né, em algumas situações, como por exemplo essa aqui do paciente A PaO2 pode até estar dentro do normal, porém a saturação pode estar abaixo do esperado, abaixo do alvo, prejudicando o transporte de oxigênio para os tecidos e causando, consequentemente, hipóxia tecidual, tá? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, dá um like, não esquece de seguir o canal e aproveita também para me seguir lá no Instagram. O Instagram tá aí embaixo, @AlineGoulart.